Olá, boa noite. Começando a live desta terça-feira. Hoje vamos falar de estresse. A gente geralmente trata o estresse como, às vezes até piadinha. Nossa, você está tão estressado. O que aconteceu que você está nesse estresse? Mas o que é o estresse? Será que de fato o estresse ele deve ser considerado sob essa visão de ser uma piada, de ser porque muitas vezes a pessoa está nervosa, ou o estresse é de momento, ou será que ele se torna crônico em determinado momento? Será que o estresse tem causa interna, causa externa? Esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos abordar com a neuropsicóloga Paula Lemes, que é especialista, né? Entre esse é um dos temas que ela aborda. É uma profissional que aborda diversos eixos, um deles é a questão do estresse. Eu a convidei então para a gente conversar, fazer um bate-papo durante uma hora sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem do tema, afinal é um tema que inclusive está em muita evidência neste momento em que a gente tem passado por situações extremamente difíceis, a vida da gente está como uma gangorra, né? Uma hora você está tranquila, daqui a pouco vem uma notícia ruim, daqui a pouco o número de casos de Covid aumenta e isso deixa a gente extremamente preocupado, muitas vezes até estressado, sem saber conviver com todo esse momento, né, em que nós estamos vivendo. Então, eu convidei a Paula Lemes para a gente conversar sobre isso. A Paula Lemes, que é neuropsicóloga, e ela vai explicar para a gente o que é o estresse, o que pode provocar o estresse. Você pode participar fazendo perguntas. A nossa live, então, começa agora, aguardando a Paula a mandar o convite para que a gente possa participar e fazer esse bate-papo e contemplar esse tema, né, que é o estresse e que acomete tanta gente, né? Quem não já se sentiu estressado, quem não já se sentiu angustiado, quem já não teve algum sintoma que pudesse acreditar que isso fosse estresse? Existem técnicas que podem contribuir nesse momento? Então, tudo isso a gente vai conversar com a Paula Lemes, que é neuropsicóloga. Olá, Paula! Olá, Eliane, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo a mais este momento. É um prazer recebê-la aqui, é um prazer tê-la aqui nesse espaço para que a gente possa conversar desse assunto que é extremamente interessante, que muita gente tem dúvida e que muita gente vive esse momento, né? Já vivemos, é claro, momentos de estresse, mas agora mais do que nunca vivendo esse momento de estresse. A Paula que Paula, eu acho que a sua câmera virou. Você está Aí, me agora vendo, deu Eliane? Que certo. para Eu mim estou. eu estou toda preta aqui na Sim, câmera, não. acredita? Não, Você agora está tá, me vendo? agora Tá, eu tô te vendo. Teve um momento então que tá, cortou. Agora eu tô te vendo. tá Agora você bom. consegue se ver, Paula, ou não? Não, mas tudo bem, não tem problema não. Então vamos continuar conversando. Quem está em casa está conseguindo ver a Paula, eu estou conseguindo ver perfeitamente. Paula, então eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceito para a gente conversar de um tema tão interessante que muitas vezes desperta a curiosidade das pessoas, porque, como eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, muita gente às vezes leva a questão do estresse na brincadeira, né? No dia a dia. Você está estressada? O que aconteceu que você está tão estressado, né? Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o estresse. Boa noite, Eliane, boa noite para todos que estão assistindo, Virgínia, Rodrigo. Eu queria agradecer muito o convite, Eliane, mais uma vez, a confiança no meu trabalho. É um prazer estar aqui com você, muito obrigada. E falar do estresse, né, Diane? O estresse, ele é um termo que veio do inglês, stress, que significa tudo aquilo que remete a gente à fadiga, ao cansaço, tensão, algo que seja penoso, né?
E a gente usa o termo técnico do estresse, é um conjunto de reações que a gente tem, não só fisiológicas no corpo, mas também a nível emocional e psicológico. Frente situações ou frente a algum evento, alguma coisa do ambiente, fora ou dentro de nós, que a gente sente como ameaçador ao nosso equilíbrio. Então, tudo aquilo que é ameaçador causa estresse em nós. E o estresse, ele nada mais é do que um conjunto de reações, como uma tentativa de adaptar aquela situação nova. Tanto fora, algo ambiental, pode ser inclusive uma infecção, no caso do Covid, né, que é um vírus, e o vírus, para quem se infecta, ou para quem tem esse medo, né, de se infectar ou infectar alguém, isso é uma situação estressora em si, tanto física quanto emocional, quanto psicológica, quanto quem realmente se infecta. É um estresse para o corpo também, não somente pelo medo, pela tensão que isso gera. Então, o estresse basicamente é isso. Interessante, Paulo, você ter colocado essa questão do estresse, de ser um termo americanizado, né? Um termo em inglês. Eu fui fazer arte, inclusive coloquei estresse em inglês. Aí a Paula fez a arte, colocou estresse em português, né? E é interessante isso para a gente ver, inclusive, a origem, né? De onde que vem esse termo estresse. Muitas vezes a gente vê até aquelas camisetas assim, no stress, em inglês, né? Uhum. E no nosso português seria o estresse com E e com SSE. O que pode, Paula, provocar o estresse? Então, como eu disse, tudo aquilo que gera uma ameaça ao nosso equilíbrio, seja ele equilíbrio psicológico, mental ou fisiológico, orgânico, pode causar estresse. É importante diferenciar, Eliane, o estresse, que é um estresse saudável, de um estresse que não é saudável, porque a gente tem uma associação com a palavra estresse de que é sempre ruim. É importante diferenciar isso. Existem alguns teóricos, né, alguns pesquisadores, diferenciam entre eustress e o distress, que é em inglês, né? Estresse que fala, né, que eles abordam, é um estresse que traz essa busca pelo equilíbrio e pela adaptação do corpo. Então, por exemplo, eu sinto fome. Eu sentir fome, o meu corpo começa com várias reações fisiológicas de estresse, de sair do equilíbrio, da homeostase do corpo, né? E busca pelo alimento para voltar a esse equilíbrio. Então, a gente tem toda uma ativação neurológica, neuronal. A gente tem uma liberação, por exemplo, de noradrenalina, que é um tipo de neurotransmissor envolvido na ativação da gente ficar alerta, da gente ficar atento a qualquer perigo, a qualquer ameaça. A partir disso, quando a gente consegue resolver, né, essa possível ameaça, no caso a fome, a gente come, o nosso sistema nervoso parasimpático diminui a noradrenalina e aumenta a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor relacionado com sensação de prazer, de bem-estar. Quando a gente faz exercício físico, por exemplo, a serotonina é um dos neurotransmissores que são produzidos e tem toda uma reação no corpo de sensação de equilíbrio e bem-estar. Então, o que que causa estresse? Tem esse estresse, né, que é para manter o equilíbrio. Então, a fome, por exemplo, fatores internos do nosso organismo, infecções, tudo isso pode causar estresse no organismo, como fatores ambientais. Em grande parte, o estresse é causado por fatores externos e ambientais. Estresse no trabalho, estresse frente a uma situação, por exemplo, de doença. E é interessante, Eliane, que cada pessoa sente o estresse de uma forma e desenvolve reação de estresse agudo ou um estresse patológico, né? Que aí ele passa do nível do que seria o ideal para manter o equilíbrio. E cada pessoa tem uma forma de reagir ao mesmo evento estressor ou à mesma situação. Né? Por exemplo, no trabalho, quando tem um chefe que faz assédio moral com a equipe, nem todas as pessoas têm a mesma reação frente a isso. Né? Então, isso é individual e depende da percepção da própria pessoa, o estresse que ela sente e a forma que esse estresse manifesta no seu corpo e na sua mente. Então, isso é bastante individual, essa maneira de sentir estresse.
Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para a Carla, minha nutricionista, que está nos acompanhando, para o meu irmão Marco, que está lá em Belém do Pará, também nos acompanhando. Raíssa também está nos acompanhando. Celina, obrigada pela participação de vocês. Existem sinais que mostram, que caracterizam o estresse? Com certeza, Eliane. E esses sinais, eles são diversos. Tem várias possibilidades de manifestação do estresse. Como eu falei no início sobre o conceito, o que que é estresse, ele é muito associado com a ideia de fadiga, de tensão, de cansaço, né? Então, ele geralmente, os sintomas que a gente avalia para falar que a pessoa está com estresse em um nível além do esperado, que é um nível patológico, que está causando vários prejuízos para a vida dessa pessoa, e não só para ajudar a manter o equilíbrio do corpo, que seria um estresse adequado, né, saudável, a pessoa pode manifestar irritação, que é uma mudança de humor, cansaço, insônia, ela pode se sentir um cansaço, eu digo assim, um cansaço crônico, que é aquele cansaço que você dorme e você acorda e não se sente descansado. Parece que você vive naquela sensação de cansaço, né? Então o estresse provoca tudo isso, porque não tem aquela ativação que eu te falei, de volta, né, do sistema nervoso parasimpático, de diminuir as substâncias que causam essas sensações no corpo. Então pode ter alteração no humor, no sono, nos comportamentos da pessoa. Às vezes a pessoa, o padrão dela de personalidade, né? O perfil de personalidade dela é uma pessoa tranquila, né? Que sociável. E aí quando ela está sob um estresse patológico, ela pode se tornar agressiva, uma pessoa irritadiça mais agressiva. Então, tem várias formas de manifestação. Esses são alguns exemplos, né, disso. O estresse é uma doença, Paula? Quando ele é num nível a mais, né, do que é o esperado, sim. E é interessante a gente falar de níveis, né, Eliane, porque existe um estresse que é aquele que a gente começa um estado de alerta, de forma que a gente busca equilibrar algo que não está equilibrado em nosso organismo e em nossa mente. A partir desse estado de alerta, se o fator que está te estressando, ele persiste, ele tem uma duração mais longa, você não consegue resolver aquilo, né, aquela situação estressora, passa por um segundo nível, uma segunda fase do estresse que as pesquisas mostram, que é uma fase mais de resistência. Resistência no sentido da pessoa estar tentando lidar com aquele estresse, ela continua se sentindo mal, ela começa a ter alguns sintomas, mas ainda não é um nível tão elevado e patológico. Ainda é algo que, se ela consegue resolver aquela situação, ela tem uma diminuição, né, de todos esses sintomas, de tudo isso que ela está sentindo, de cansaço, fadiga, irritação e por aí vai. E aí tem o último nível, que é um nível aí já patológico, que precisa de intervenções profissionais, né? Geralmente, quando a pessoa já não consegue mais sozinha sair daquele nível de estresse, um nível é uma fase do estresse que já fica crônico, que é uma duração longa, e às vezes pode ter junto sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, a pessoa precisa, às vezes, de uma terapia medicamentosa, que é o remédio, né? Às vezes precisa ir no psiquiatra ou no neurologista, fazer acompanhamento de psicoterapia ou alguma outra intervenção comportamental para conseguir mudar, especialmente seu estilo de vida. Paula, eu estou sentindo que eu estou vivenciando um momento de estresse. Existem técnicas que eu posso utilizar para amenizar esse sofrimento, para que eu possa sair dessa situação? Com certeza, Eliane. Existem várias formas, na verdade. E como eu falei, né, que cada pessoa tem uma forma de manifestar o estresse única e individual, apesar da gente conhecer uma gama de sintomas, né, uma variedade de sintomas muito conhecidos que se repetem, mas cada pessoa vai ter sua maneira própria de manifestar sinais de estresse mais patológico, né? E aí, que é o que a gente chama de transtorno relacionado ao estresse. E essa doença mental, Eliane, ela
que envolve também fatores fisiológicos, existem várias formas, então. Se a pessoa tem formas únicas de manifestar, então a pessoa também vai ter formas únicas de poder lidar com isso e melhorar esse quadro de estresse. Então, formas de ajudar nisso, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de várias estratégias possíveis, que não só a medicação, né? Estratégias mais comportamentais de mudança, mas tudo vai ser relacionado a estilo de vida. Então, uma pessoa que tem um nível de estresse patológico, ela não está conseguindo sair desse estresse sozinha mais, ela tem insônia, ela já tentou várias estratégias e não consegue mais, ela precisa, primeiro, de ajuda profissional. Segundo, tomar algumas decisões, e decisões de mudanças de estilo de vida. E mudar estilo de vida não é algo fácil, né, Eliane? Nem sempre a gente, por mais que eu queira mudar meu estilo de vida, a partir de amanhã eu vou começar exercício físico, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer coisas que me dão prazer, eu vou me autocuidar. Não é simples, mas é uma decisão que precisa ser tomada, porque se a pessoa fica naquela de, eu não sei, aí fica titubeando na importância dessa mudança na vida dela, dificulta mais as mudanças. Então, o primeiro passo, eu diria que é a decisão. Eu preciso mudar e eu preciso ver importância nisso. É a conscientização, né? Da importância da mudança do estilo de vida. Junto com esse estilo de vida, então, primeira coisa, o autocuidado. Eu coloco muito aqui na minha página do Instagram, né, na Cognitiva, que eu comparo de uma forma bem simplista, claro, né, a ansiedade com o estresse e a depressão. E aí eu fiz até um post sobre isso, que eu coloquei a depressão como um foco excessivo no passado, o estresse um foco excessivo no presente e a ansiedade um foco excessivo no futuro. Isso falando dos aspectos mais cognitivos, de pensamento, de crenças, né? Então, se o estresse é um foco excessivo no presente, uma pessoa estressada de uma forma, né, que a gente está falando, é um transtorno, é uma doença que precisa ser tratada e precisa ser cuidada, a pessoa, ela assume geralmente muitos compromissos. Por que eu brinco que é esse foco no presente demais? É uma pessoa que deveria ter 48 horas, pelo tanto de compromisso que ela assume, mas ela tem 24. E aí ela não para hora nenhuma e vai e assume uma coisa, assume outra. Pode ser, por exemplo, não somente no trabalho, mas a nível, por exemplo, de maternidade. A maternidade é algo muito exigente para nós mulheres, né? E aí ela assume tantas coisas, coloca o seu filho ou sua filha acima dela. Mais importante, vem sempre antes e não consegue se olhar mais. Então, é uma coisa atrás da outra, uma tarefa, arruma isso, arruma aquilo, e a pessoa não consegue parar, descansar e relaxar mais. Ela nem lembra, ela se esquece. Quando é um nível muito elevado, né, de intensidade do estresse, a pessoa geralmente ela não consegue mais parar. Então, uma das coisas é isso, a dica, né? Autocuidado. E autocuidado envolve saber parar, fazer pausas. As pausas, elas são extremamente terapêuticas. E são pausas que não são pausas de pegar o celular e ficar mexendo. Mexer no celular não é pausa e não é descanso. E eu vou abordar isso daqui a pouquinho, essa questão da tecnologia relacionada ao estresse. A tecnologia tem aumentado muito o estresse em todos nós. E o estresse é o transtorno mental de maior prevalência no mundo todo. Junto dele está questões cardiovasculares, né? Que também é uma das doenças que mais matam no mundo, são as cardiovasculares. E o estresse está muito relacionado com alterações cardiovasculares também. Então, uma das dicas é essa estratégia, Eliane, o autocuidado, mudança de estilo de vida, de alimentação, exercício físico, como eu falei anteriormente, que libera serotonina, né, que é um neurotransmissor que produz a sensação de bem-estar, de prazer no corpo. E então tem estratégias de regulação emocional, que aí um psicólogo vai te ajudar, né, com mais clareza, com mais tranquilidade sobre essa regulação emocional. Basicamente, né, inicialmente eu vou deixar essas estratégias e falar mais um pouquinho mais para o final.
A professora Viviane da UF, que está nos acompanhando, ela falou que se identifica nessa descrição que você fez há pouco, né? Da gente sempre estar olhando o outro com mais atenção do que ter o autocuidado. Sim. Você já respondeu, mas eu vou ressaltar. O estresse é doença e ele leva também a outras doenças? Com certeza, Eliane. O estresse, ele é não só, pode não ser somente uma doença em si, relacionada ao que eu falei, né? A sintomas de irritação, de agressividade, de cansaço crônico, de insônia, mas ele pode ser causa de novas doenças também. Como eu citei agora das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo todo, é, o estresse, ele tem todo um circuito, né, no corpo, que é um eixo que a gente fala, que começa no hipotálamo, passa pela hipófise e termina na glândula adrenal. É o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo do nosso corpo, que é desde o cérebro até as glândulas do nosso corpo que secretam hormônios, quando a gente fica sobre estresse constante, esse estresse patológico e crônico, né? A gente tem então uma desregulação desse eixo e tem uma liberação muito forte de cortisol, muito intensa, com níveis além do que a gente deveria ter. Porque o cortisol, ele é um hormônio relacionado ao estresse, mas que ele, se ele fica num nível ótimo no nosso corpo, né, a gente sempre tem um pouco de cortisol. E ao longo do dia a gente tem um aumento de cortisol e depois abaixa de novo quando a gente vai dormir. Mas a gente nunca zera o cortisol. Por quê? O cortisol e esse eixo, né, o funcionamento desse eixo que eu citei, que regula toda a nossa atividade, a nossa disposição para levantar e ir fazer algo, ir trabalhar, ir fazer uma tarefa em casa, cuidar do filho, né, passear. Essa energia, essa disposição está relacionada com esse cortisol também, que nos dá esse estado de alerta, de disposição. Aí o que acontece quando a gente tem um transtorno relacionado ao estresse? Esse cortisol sobe demais, além do que é bom para o corpo. E aí ele começa a ser nocivo para várias partes do corpo. E como ele vai se manifestar no corpo, não tem uma só doença que ele pode causar. Pode ser relacionada a dor no estômago, gastrite, dores de cabeça constantes, dor nas costas, dores musculares que você não acha a causa. E por aí vai. Tem uma infinidade de possibilidades, questões do coração também, que eu citei. Então a gente tem que cuidar muito disso, do estresse, porque ele não é somente mental e emocional. Ele é também fisiológico. Uma coisa está junto da outra, né? A gente não se separa, né? A minha mente está aqui, meu corpo está aqui. Não, a gente é um só. Então ele pode sim ser a causa de mais doenças ainda. A Celina Custódia está colocando aqui urticária. Em alguns casos pode dar urticária também, não é, doutora? Sim. E também, além da urticária, pode ter doenças autoimunes, o desenvolvimento de doenças autoimunes, ou se a pessoa tem já a doença autoimune, por exemplo, de nascença, né? Ela nasceu com uma doença autoimune, por exemplo, o lúpus, né, por exemplo, a pessoa ela tem um aumento da intensidade dos sintomas daquela doença. Então, por exemplo, a pessoa já manifesta algo no corpo, na pele, ela tem alguma reação já dessa doença autoimune, quando ela está sob estresse, ansiedade, ela costuma ter um aumento da intensidade desses sintomas dessa doença autoimune. Então, uma coisa relaciona-se com a outra e também com o nosso sistema imunológico. O estresse, ele altera o nosso sistema imunológico de forma que parece que a gente tem uma certa deficiência temporária das células de defesa. Elas não conseguem trabalhar tão bem quando a gente está sob estresse constante também. A doutora Carla Moraes, que é nutricionista, muito esclarecedora, amando a live, muito esclarecedora mesmo. A Bia falou agora há pouco, a Beatriz, sobre essa questão do uso do celular, que ela achou que o celular distraísse e que na hora de folga dela ela usa o celular. Mas como você acabou de falar, nada disso, né, doutora Paula?
Isso. É interessante a gente falar do celular, porque o celular, ele pode ser um lazer. Ele te dá prazer. Inclusive, eu queria deixar uma dica para todo mundo que está assistindo a nossa live de um documentário muito interessante que fala sobre essa questão do uso das tecnologias, especialmente as redes sociais, e a questão dessas substâncias, né, que a gente libera no cérebro, no corpo, e as doenças mentais. É um documentário muito legal que chama Dilema das Redes. É da Netflix e é um documentário muito interessante que aborda justamente os prejuízos e a forma que a internet tem trabalhado para nos viciar cada vez mais e usar mais e mais e mais. E, por exemplo, chega uma notificação no seu celular. É quase que instantâneo, a gente nem pensa para ir lá e abrir aquela notificação, saber quem curtiu, saber quem entrou, o que, que tem de postagens mais recentes e por aí vai. Então, as tecnologias elas têm causado vício, porque especialmente o celular e a internet, as redes sociais, ativam o nosso sistema no cérebro, Eliane, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Esse sistema de recompensa é o sistema relacionado ao prazer. Então, por isso, todos andam no mundo todo tão viciados no celular. Por causa disso, porque ele funciona o tempo todo como um reforçador, um recompensador do nosso comportamento de ir lá, clicar, acompanhar, querer saber o tempo inteiro o que está acontecendo. Só que isso traz repercussões negativas na nossa vida. Então, o celular, o uso do celular constante, ele pode te causar prazer instantâneo, mas ele jamais será descanso. O descanso é aquele em que você realmente desliga a mente, você não enche ela de informações, que é o que o celular faz. É uma infinidade de informações, o celular o tempo todo. Então, a gente descansar é desligar de novas informações e parar, por exemplo, para contemplar alguma coisa. Aquela contemplação, você vai olhar o pôr do sol, você vai olhar seu filho, realmente prestar atenção no que está acontecendo na realidade, né, que não a realidade virtual, mas na realidade física, você parar para contemplar uma planta que você tem em casa, o seu jardim, ou parar para olhar os carros passando, o que seja. Essa contemplação, que é o que a filosofia chama de ócio, é um ócio que faz muito bem para nós. A gente costuma, na sociedade atual, né, especialmente capitalista, mais ocidental, a gente costuma fazer um culto à produtividade extrema. O tempo inteiro a gente tem que se cobra de estar produzindo algo, mesmo que seja arrumando algo na sua casa. A gente abomina e é uma cultura que fala mal e chama de preguiçoso, é a pessoa lerda, é a pessoa isso e aquilo, aquela que deita e quer simplesmente ficar olhando para o tempo. E isso para o nosso cérebro é extremamente restaurador e faz muito bem para nós. Claro, a gente não vai ficar só no descanso, mas ele é muito importante para a gente não desenvolver esses quadros de estresse, de ansiedade. Isso também é mais uma estratégia para poder aí lidar com o estresse do dia a dia, com o cansaço que a gente vive hoje. Veio uma colocação aqui da Carla, a síndrome, ela é mais um comentário dela, a síndrome do intestino irritável é associado ao comportamento do indivíduo, ou seja, né, dependendo do comportamento do indivíduo, ele vai ter também uma síndrome do intestino irritável. Outra observação que foi feita aqui da professora Viviane Peixoto, sobre a questão da fibromialgia, ela pode estar associado também ao estresse, e a doutora Laila colocou aqui, desativei todas as notificações do celular ou de avisos, né, que chegam por meio das redes sociais. Sobre esses comentários, doutora, a questão do intestino irritável, da fibromialgia, está associado também ao estresse? Eliane, eu acho que eu não agradeci a presença de todos só no início, né? Só você agradecer. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, as participações, e obrigada aí pelos comentários. Em relação à síndrome do intestino irritável, a fibromialgia, eu vou falar primeiro da síndrome do intestino irritável.
ela é uma síndrome que não tem uma causa específica conhecida. Por exemplo, tomei o remédio tal e desenvolveu essa síndrome. Ou então, eu passei por tal doença, essa doença desenvolveu isso. Não tem uma causa conhecida. Geralmente ela está associada a estilo de vida. E estilo de vida mais estressante pode ser, como eu falei, como o cortisol e várias outras substâncias tóxicas ficam em altos níveis no corpo, né, que não é o ideal para o nosso ritmo biológico, para o nosso equilíbrio, isso pode dar inúmeras repercussões no corpo. Uma delas é a síndrome do intestino irritável. Tem tudo a ver com questões psicossomáticas, mas não se sabe ainda uma causa exata. Por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade tem síndrome do intestino irritável, não tem uma relação direta. Parecem ser vários fatores, multifatorial. A questão da fibromialgia também não se sabe exatamente uma causa conhecida exata, assim como as doenças autoimunes que eu citei, como lúpus, a psoríase também, são doenças autoimunes e que pioram muito, assim como a fibromialgia, os sintomas de dores articulares geralmente pioram muito quando a pessoa não está bem de forma psíquica, emocional, está sob um quadro de estresse também. Então, piora muito os sintomas, né, da fibromialgia. A, deixa eu ver, colocar. A Camila está perguntando, Paula, como conseguir ajudar alguém no estresse altíssimo e que não reconhece? Muitas vezes a Essa pessoa não per... reconhece, né, que está com estresse, que está Sim. estressado, ou que está numa fase inicial, ou mesmo mais grave do estresse, não é? Uhum. Essa pergunta é muito boa. Obrigada, viu, Camila, pela pergunta. Essa pergunta é muito boa porque é algo que angustia, não necessariamente você está com um nível elevado de estresse, mas você vive com alguém que está com esse transtorno, de estresse, né? Relacionado ao estresse. E aí, o que que a gente faz? Uma das coisas que a gente tem que fazer antes de se preocupar com o que fazer com o outro é como a gente está se cuidando nesse ambiente que é estressante. Primeira coisa é o cuidado de quem está sofrendo com quem está com estresse. Então, cuidar de si primeiro e outra, a conscientização da pessoa. Se a pessoa não consegue aceitar isso, né? Acontece muito não só com estresse, mas ansiedade também. Ah, não, não estou ansioso, não. Não estou ansiosa, não. A pessoa não aceita você falar, acha que é uma ofensa você falar que ela está sentindo ansiedade. Então, é um desafio enorme viver com alguém que tem um nível alto de estresse e não aceita. Então, uma das coisas é tentar um diálogo aberto, uma comunicação tranquila e mostrar que você realmente está ali pela pessoa e que está preocupado ou preocupada com ela. Então, é ter um diálogo franco, né, uma comunicação efetiva, não no sentido de apontar o dedo e fazer críticas. Olha aí, ó, já está estressado de novo, tá vendo? Eu te falei, tá irritadinho, tá irritadinha. Isso só piora, né, o estresse. Então, é ter um diálogo maduro, aberto e falar: eu estou preocupado com você, eu estou muito preocupada, eu gosto de você, eu quero te ver bem, e eu estou vendo que o seu nível de estresse está muito além. Você não acha que é o momento de procurar uma ajuda profissional? E aí conversar sobre a situação que a pessoa, né, a família está vivendo ali. Se a pessoa, a partir disso, continua sem mudanças, é o que eu falei da decisão lá no início. A gente não consegue decidir pelo outro, né, influenciar o outro se ele não está aberto para isso. Aí cabe a nós o respeito. Agora, esse estresse não pode estar passando do limite para me prejudicar. Essa pessoa que não aceita, né, essa sugestão de procurar ajuda, às vezes não aceita que está sobre um quadro importante de estresse significativo, intenso, então, é importante avaliar até que ponto está passando dos limites para me desrespeitar, para ultrapassar os limites, da pessoa que não está estressada na casa, né? Dentro daquele ambiente. E aí, medidas precisam ser tomadas a partir do momento, por exemplo, que isso envolve até uma violência doméstica. Às vezes envolve, igual eu falei, a pessoa se torna agressiva e ela não era antes. Então, precisa avaliar em que nível que está e quais prejuízos está gerando ali na vida familiar. Mas o diálogo aberto, franco, realmente mostrar a sua preocupação,
e não crítica a isso, costuma ajudar bastante. Ser acolhedor com a pessoa que você está vendo que está em sofrimento intenso. Queria mandar um abraço para a Niceia, minha amiga. A Otavinho acabou de entrar também. Obrigada pela participação. Paula, são tantas informações que a gente fica até Sim. estressado, viu? Existe tratamento para o estresse? Que profissional que a gente deve procurar para nos ajudar quando a gente sentir, né, que está com essa patologia? Então, os profissionais a serem buscados, ele vai depender do que a pessoa está manifestando relacionado ao estresse. Se ela tem muita mudança de humor, se ela tem questões de sofrimento emocional, que com certeza, se ela está num nível patológico de estresse, ela vai ter relacionado, um profissional da psicologia é o mais indicado, que tem formação para ter um olhar sobre isso, porque por trás de uma pessoa muito estressada, né, que desenvolveu aí esse quadro aí já de um nível maior de intensidade, já patológico, que a gente fala, né, de doença, essa pessoa, ela tem vários padrões de pensamentos, de comportamentos por trás daquele transtorno que ela está manifestando. Todo transtorno mental é uma forma de comunicação. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente acha que a gente olha muito para o sintoma e não consegue olhar de uma forma mais sistêmica para o que a pessoa está apresentando para nós. Então, se a gente olha de uma forma geral, na história de vida daquela pessoa, aquela pessoa do jeito que ela é, com a personalidade que ela tem, né, com o perfil de personalidade dela, ela manifesta estresse, por exemplo, ao invés de um transtorno depressivo, por quê? Porque para ela aquilo faz sentido e comunica muitas coisas. E quem tem esse olhar especializado para poder ajudar a mudar pensamentos, mudar as crenças que estão por trás, os padrões de comportamentos, são os psicólogos. É indicado também uma questão medicamentosa, dependendo do caso, né? Por exemplo, uma pessoa que não dorme ou ela dorme muito pouco e não consegue sozinha, ela já tentou várias estratégias, ela não consegue dormir bem. Aí, então, é interessante procurar um psiquiatra ou um neurologista, especialmente um psiquiatra, para olhar esse nível de estresse, qual a melhor medicação para o que a pessoa está passando e sentindo. Então, o psiquiatra é um profissional bastante indicado para esses quadros de estresse mais agudos ou crônicos. São dois profissionais, né? Importantes. E também a mudança de estilo de vida, que pode envolver ir a um nutricionista, ir a um educador físico, a um fisioterapeuta, você buscar uma atividade física. Então, depende do que você tem disponível, tanto de recurso financeiro para poder buscar, quanto do que a pessoa está manifestando, né? E se ela tem plano de saúde, se ela vai pagar particular ou não, se tem no SUS, então são recursos aí a serem buscados. O ideal é uma equipe multiprofissional com esse olhar aí de cuidado para pessoas que têm esse transtornos relacionados ao estresse. Durante a minha pesquisa aqui que eu estava fazendo para lhe entrevistar, Paula, eu vi a questão do estresse Burnout. O que é o estresse Burnout? Eu tenho, por exemplo, colegas de trabalho que passam por isso, mas o que Uhum. caracteriza o estresse Burnout? E ele também é um tipo de estresse? É o que a gente chama de síndrome de burnout. Burnout é relacionado à questão de queima, de fogo. Traz essa ideia em inglês de algo que está efervescente ali, algo que está muito além da intensidade do que deveria. A síndrome de burnout ela é um estresse crônico relacionado a situações de trabalho especificamente, Eliane. E essas situações de trabalho, cada pessoa vai perceber como estressoras, como fatores estressantes de uma forma diferente, né? Igual eu falei em outras situações. Então, tem pessoas que vão ter uma chefia, que, por exemplo, faz assédio moral com toda a equipe, uma chefia que faz muita pressão além do limite nessa equipe. Não necessariamente todas as pessoas da equipe vão desenvolver a síndrome de burnout, que é esse estresse relacionado ao trabalho.
mas ela é muito comum em ambientes mais tensos, de muita competitividade, de muita pressão por metas. Porém, tem situações também que não necessariamente tem algo tão identificável externamente. Às vezes é a forma que a própria pessoa se relaciona com o trabalho dela. A crença que ela tem por trás do que é um trabalho, de acordar todos os dias cedo e ter que ficar o dia todo fora de casa. Às vezes essa rotina, né, maçante, estressante, monótona, a forma que a pessoa se relaciona também pode gerar um nível de estresse mais elevado. Mas a síndrome de burnout, ela geralmente está ligado a uma exaustão, a uma falta de energia extrema relacionada a tudo que vem do trabalho. Todas as atividades, pessoas relacionadas ao trabalho. Geralmente, a pessoa que tem síndrome de burnout, só de falar no trabalho, ela já tem aceleração cardíaca, ela já tem sudorese, ela já não se sente bem, ela já começa a se sentir mal, tanto subjetivamente quanto fisiologicamente, né, orgânico. Então, é essa sensação de esgotamento que está relacionada aí com a síndrome de burnout. E uma coisa muito interessante também, mentalmente falando, da parte psíquica, é que a pessoa tem um certo distanciamento emocional desse trabalho. Ao mesmo tempo que ela sofre muito, ela não tem vontade de se envolver em nada ali relacionado ao trabalho. Não tem muito desejo de realização. Ela vai fazendo o que precisa ali mais ou menos, só porque ela precisa cumprir, mas ela não tem aquele envolvimento, entusiasmo mais com o trabalho. A pronúncia correta, Paula, burnout. Isso, burnout, Ok. Veio uma pergunta da Camila muito interessante. Com a pandemia, a vida das pessoas mudou muito, é claro, né? A gente até colocou Sim. isso no início da entrevista. E com as crianças, é claro, não foi diferente. Como diferenciar a ansiedade do estresse infantil? Isso é uma pergunta bastante interessante também, porque a situação que nós estamos vivendo por si só é um evento externo a nós, fora de nós, que nós não temos controle nenhum, né, Eliane, sobre o que está acontecendo, quando essa pandemia vai acabar, e as repercussões que essa pandemia trouxe, especialmente por causa do isolamento social, são inúmeras, e a maioria delas negativas. Além da tensão que a gente tem de nossa, eu posso sair na rua e eu posso me infectar a qualquer momento, mesmo que eu cuide, né, que eu faça a minha parte, mas às vezes eu preciso ir num supermercado, eu preciso sair para comprar um pão na padaria, que seja, eu preciso descer para colocar o lixo, qualquer coisa nesse sentido. Isso por si só, no contexto de pandemia, traz muito estresse, traz essa tensão, essa possibilidade de ameaça ao nosso equilíbrio o tempo todo. Então, por si só, a pandemia é um evento estressante. Mesmo que a gente pudesse sair de casa com a pandemia, a gente sofreria muito por causa do risco de infecção e de infectar alguém que a gente ama o tempo todo. Então, é um medo constante, uma tensão que a gente tem vivido. E aí isso se torna mais complicado e mais difícil quando a gente envolve crianças pequenas ou crianças que sejam maiores dentro de casa, que também tem todas essas reações a eventos estressantes, a mudança de rotina, porque de repente ela estava acostumada com uma rotina escolar, com os coleguinhas da escola, com as professoras. De repente você coloca essa criança presa dentro de casa e às vezes a casa é um apartamento desse tamanho, em sua grande maioria. Criança precisa de espaço para se desenvolver. Nós precisamos, todos nós precisamos de espaço. E aí a gente fica, então, nesse certo cárcere privado, né? A gente fica isolado, a gente não pode sair ou tem que sair o mínimo possível. E isso é estressante não só para os adultos, como para as crianças, com certeza. E aí as crianças têm suas maneiras próprias de manifestar estresse, ansiedade. Elas têm formas, por exemplo, a gente tem que ficar muito atento, Eliane, a mudanças de comportamento. A criança se comportava de determinadas formas, agora ela não está se comportando da mesma forma, ela está mais quietinha. Era uma criança muito ativa, alegre, está muito quietinha para a idade, o que é esperado para a idade. Ou é uma criança que
era ativa e está exageradamente hiperativa e impulsiva, além do que era. Então, mudanças do padrão do que era da criança, que ela traz para dentro de casa, a gente tem que ter um olhar mais atento para isso. A ansiedade, né? Às vezes a criança começa, quando a criança já é maior e já fala, pergunta demais de coisas do futuro. Mamãe, que hora que vai ser o almoço? Papai, que hora que a gente vai não sei o quê? Fica sempre ali no futuro, né? Então, perguntando coisas que ainda vão acontecer, que a criança fica sempre relacionada a isso, de forma exagerada, né? A gente se preocupar, planejar o futuro é importante, mas se só acontece isso o dia todo, aí chama atenção essa mudança de comportamento. Mudança no sono, padrão de alimentação da criança, tudo isso a gente tem que ficar atento, porque a criança ela não tem um nível de maturidade de regulação emocional de chegar e falar, mamãe, papai, eu estou ansioso, estou estressado, né? Não tem. E quem tem que ficar atento a isso somos nós adultos. Às vezes pode manifestar uma dor na barriguinha da criança. A criança vive falando que está com dorzinha na barriga, está com dor na cabeça. Então tem que ficar atento a essas mudanças da rotina e de comportamentos da criança para a gente ficar atento a isso, para ver se ela está num nível de estresse, ansiedade, além do esperado para a situação. Paula, por falar em pandemia, por falar nessa questão desse estresse, da questão do isolamento, né, que tem afetado crianças, adultos, como profissional, você tem atendido mais pessoas com esse tipo de sentimento de ansiedade, de estresse, de depressão? Sim, Eliane, o que mais chega no consultório, eu não, não só no consultório particular, mas também na UFO, né, que eu atendo os estudantes da UFO, são questões relacionadas muitas vezes a sintomas de ansiedade, sintomas depressivos e estresse. São os três transtornos ou sintomas, né, de doenças que mais aparecem para nós. Tem algumas outras coisas que surgem também relacionadas à questão das aulas remotas, a adaptação à nova realidade dessa aula virtual, né? Questões às vezes de aprendizagem mais específicas, mas o que mais aparece no consultório psicológico hoje é relacionado exatamente ao que a gente está conversando aqui hoje: estresse, ansiedade e depressão. E é interessante, Eliane, que quando a gente vai avaliar a história de vida da pessoa, a gente vai identificando que esses sinais e sintomas já estavam ali. A pandemia e o isolamento social consequente da pandemia veio somente intensificar algo que a pessoa já estava ali desenvolvendo de alguma forma no seu estilo de vida. Isso tem chamado muita atenção aí nos atendimentos. A Celina colocou aqui, melhor live, muitos esclarecimentos. Parabéns, Eliane e Paula. Mudarei alguns comportamentos a partir de hoje. Que bom, né, Paula, que a gente consegue dar esse Isso recado mesmo, bacana para as pessoas, né? Um com abraço para o certeza. Valentim também, que está nos acompanhando. Ana Faria Neves também, que está nos acompanhando. Olha só, a gente tem alguns minutinhos a mais. Eu queria, Paula, que você passasse um pouquinho para a gente do seu Instagram, do seu trabalho, dos seus contatos, da empresa que você está à frente, que é a Cognitiva, né? Passa informação, porque às vezes muitas pessoas têm interesse por esse atendimento, querem saber como funciona, que tipo Tá de bom, atendimento é prestado pela Cognitiva, não é? tá bom. Para entrar em contato comigo, não somente para atendimentos, né? Mas também para trocar ideia, trocar conhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer, essa troca de conhecimento, de informações. Eu adoro estudar, sempre saber mais. Então, para mim é um prazer receber todos vocês, todos e todas, né? Aqui no Instagram, cognitiva.neuropsi. No Instagram, lá na bio, tem o link do WhatsApp para falar diretamente comigo, e-mail, site, tem tudo lá. E não somente a cognitiva, mas eu sou neuropsicóloga na UFO também, faço atendimento aos estudantes de lá, esses atendimentos voltados especialmente para as questões de aprendizagem e tudo que permeia essa aprendizagem. Então, eu e a neuropsicóloga Leiliane, a gente faz atendimentos tanto individuais quanto oficinas de estimulação cognitiva.
É um trabalho bem bacana também, um projeto que a gente tem na Universidade Federal de Uberlândia. E a gente faz esses atendimentos relacionados especialmente aos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos de aprendizagem, o transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual, altas habilidades e superdotação. São os principais temas aí que eu atuo tanto lá quanto fora, que eu tenho a habilitação, capacitação, toda uma formação, né, para trabalhar com isso. E também aqui fora, né, trabalho muito com essas questões de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, essa questão do estresse, isso tem aparecido muito aí. Outra coisa que tem aparecido muito, Eliane, você me perguntou, são questões conjugais. Isso apareceu muito com o isolamento social agora. Conflitos, e aí as pessoas estão convivendo mais dentro de casa, estão tendo tempo maior, né, juntas, e isso traz conflitos de relacionamento, de convivência, isso tem aparecido bastante também, além do que a gente já comentou aqui. Então, são as formas, né, de entrar em contato comigo. O projeto aqui da Cognitiva vai além de atendimentos, é um projeto que visa realmente passar o conhecimento, transmitir e também receber, trocar conhecimento. O foco maior da Cognitiva é esse. E em breve eu vou lançar um livro sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade infantil. E depois vou lançar de outras fases do desenvolvimento também. E vou lançar vários outros livros aí, se Deus quiser, sobre a ansiedade infantil, sobre a ansiedade na adolescência, na fase adulta, para idosos. Então, a minha ideia é falar dessas faixas do desenvolvimento, né, dessas fases, e falar desses transtornos do neurodesenvolvimento e também transtornos ansiosos, depressivos nos livros, e também alguns cursos que em breve eu vou lançar. E é uma surpresa que eu estou preparando para lançar aqui nesse projeto fora da universidade. Depois a gente volta a falar sobre isso aqui no Instagram, viu, Paula? Tá bom. Paula, eu queria então deixar esse momento, né? Te agradecer muito a sua participação, extremamente enriquecedora, realmente propondo mudanças de hábitos, mudanças de vida, sabe? Depois de tudo isso que você falou, dá vontade até de jogar o celular fora. E o pior, que o celular hoje parece até que é uma parte do corpo, não é? A gente Sim. não consegue ficar mais sem. Às vezes você está dentro de casa, você deixa em algum lugar, você fica desesperado, querendo saber Sim. onde que foi parar meu celular, porque ele parece que se tornou um membro do corpo ali. E a gente Uhum. aprender a começar a aprender a lidar com essa ausência para que ela se torne gradual na vida da gente e que a gente passe a contemplar, como você falou, né? Usar de fato Isso. esse termo, né? O ócio, né? O ócio para que você possa contemplar as suas atividades, quem está ali do seu lado, o seu dia a dia, para que você tenha uma vida mais saudável, né? Eu queria então deixar aqui o encerramento com você, Paula, te agradecer muito. Assim, você é extremamente conhecedora de tudo. Eu sigo você no Instagram, outro dia mesmo você estava falando sobre a questão do espectro autista, né? Então, assuntos Uhum. assim muito interessantes e que muitos pais, todos esses temas que você colocou agora, interessa a todo mundo, né? A questão da ansiedade, da depressão, né? Se você, eu achei bacana isso que você colocou. Se eu estou preocupada com o meu passado, é um termo. O presente é outro e o futuro é outro, né? O ideal é que a gente não Uhum. esteja preocupado com nada, que a gente viva o momento, né, Paula? Então, eu deixo aqui com você a palavra final, Paula. A gente tem alguns minutinhos ainda, Eliana, já está encerrando o tempo. Como é que Sim, tá? nós temos mais 4 minutos. Ah, tá. Eu queria, antes da gente encerrar, só comentar essa questão do celular, porque pode ficar parecendo que eu estou abominando tecnologia e celular, e não é isso. Eu acho que o segredo de tudo, quando a gente fala de comportamento humano, é a busca do equilíbrio. O celular, ele é muito, não só o celular, o computador, né, a internet, veio para revolucionar e eles não vão embora. Eles são importantes, eles facilitaram a vida das pessoas de uma forma que a gente não imaginava 20 anos atrás. Então, a gente chegou num nível de acesso a qualquer parte do mundo,
a tecnologias de cirurgia por meio da tecnologia, né? Esses instrumentos de cirurgia, por exemplo, neurocirurgia, que é muito sensível, muito específico, e por aí vai, maquinários da engenharia, carros, e é tudo graças à tecnologia. Então, eu não estou aqui fazendo uma apologia a larguem os celulares completamente, que ele só faz mal, não é isso. O que a gente tem que tomar cuidado é quando o nível de intensidade, tudo é quando sai desse equilíbrio. Quando o nível de intensidade, de uso, de vício, quando vira um vício realmente, aí isso começa a trazer prejuízos. A gente deixa de relacionar, a gente deixa de prestar atenção nas pessoas, porque a gente está o tempo todo no celular. A gente deixa de prestar atenção nos filhos. A gente, inclusive, tem pessoas que causam acidentes de trânsito por causa de celular. É isso que eu estou chamando a atenção. E não que a gente tem que largar, né? Mas a gente tem que usar o celular e não ele nos usar. Ele não pode ser maior do que nós. É esse o recado que eu queria deixar. E queria agradecer também muito o convite, a confiança mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você, Eliane. Você sabe aí do meu carinho com você. Agradeço muito. Para mim é sempre muito prazeroso estar aqui. Boa noite para você, para todos que nos assistiram, que participaram. Agradeço muito. Paula, só lembrando aqui, queria que você fizesse, eu não consegui anotar, o nome do documentário que você falou para as pessoas assistirem e repetir, por favor, o seu Instagram. Tá. O documentário sobre essa questão das tecnologias, do uso do celular e das redes sociais é Dilema das Redes. É o documentário da Netflix, Dilema das Redes. E o meu Instagram, @cognitiva.neuropsi, que é de neuropsicologia, né? Cognitiva.neuropsi. Paula, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesta live. E Paula, assim que lançar o livro, ou a gente pode abordar também outros assuntos extremamente interessantes que eu vejo, que eu te acompanho lá no Instagram. Com Beijo certeza. para todo mundo, boa noite, muito Boa obrigada noite. por vocês terem participado aqui e nos acompanhado. Valeu, beijão, Paula. Beijo. Tchau.